7h05, horário de Brasília. A gente já começa o programa com os destaques da nossa capital federal. Quem tem as informações é o repórter Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária formalizou um protesto junto à OIT, Organização Internacional do Trabalho, porque ela vai fiscalizar o Brasil entre 24 nações que não respeitariam, segundo esse organismo, as legislações trabalhistas e acordos salariais. Para a Confederação Nacional da Agricultura, a legislação trabalhista brasileira é moderna e ampara o trabalhador. E amanhã será lançado no Palácio do Planalto, aqui pertinho, o Plano Safra Biênio 2019-2020. Contará com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e da ministra Tereza Cristina. O plano só foi possível depois que o Congresso liberou mais de 248 bilhões de reais. De Brasília, Saulo Lopes. Terminou na semana passada em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, o 14º circuito AproSoja. Durante o evento foram debatidos os gargalos que impedem o desenvolvimento do agronegócio no estado. Valdir Pacheco, claro, acompanhou todos os detalhes do evento e você confere agora o destaque. Aproximadamente 800 pessoas estiveram presentes no encerramento do 14º Circuito AproSoja. O evento aconteceu no cenário rural em Cuiabá. O projeto teve início em abril e percorreu 24 núcleos da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, atingindo um público aproximado de 4.000 pessoas. O evento é um dos maiores e mais aguardados do setor produtivo no estado e tem como objetivo levar informação e discutir assuntos relevantes para os associados da AproSoja. Durante o circuito foram abordados os gargalos que estão impedindo o desenvolvimento da atividade rural no estado. O nosso custo de produção, que o produtor já vem acompanhando com certeza, onde a gente levou uma mensagem para ele ter bastante cautela, um ano totalmente diferente de outros, atípicos, onde tivemos alta muito expressiva dos insumos nossos e estamos vendendo o nosso produto abaixo do valor do ano passado. Então descasou os valores, né? E com certeza as taxações que estão aí. O próprio FETAB que já foi colocado, aquele momento quando a gente definiu o assunto, estávamos discutindo muito a questão do convênio 100, que se fosse implantado nesse ano ele já oneraria bastante o produtor, e também a própria Lei Candir, que tanto está discutindo, a questão de você desonerar as exportações. Começar a querer cobrar ICMS, com certeza absoluta, se vier esses outros dois impostos, já que a dificuldade que está hoje, com certeza inviabiliza Mato Grosso de produzir, de fazer agricultura. O tema escolhido pela diretoria da AproSoja foi custo mais tributação igual agricultura em risco. Nós temos aí um país que foi degradado nos últimos 20 anos, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É o que está acontecendo. Então nós temos aí no Mato Grosso FETAB 1, FETAB 2, FETAB no milho, que consideramos um FETAB 3. Nós temos todo o custo Brasil, as licenças ambientais que não saem para nós reduzir os custos de produção, pelo menos na infraestrutura, usando as hidrovias do Mato Grosso, que chegue a leste-oeste, a ferrovia leste-oeste, a ferro-grãos aqui de Sinop, a Meritituba. Precisamos de rapidamente tudo isso para reduzir os custos que realmente o produtor não aguenta mais, que o dinheiro circule na sua mão e não fique e vá para toda a cadeia, menos ficar na renda do produtor rural. A AproSoja, sempre focada em auxiliar os produtores nas tomadas de decisões, em 2015 lançou o classificador legal, com o objetivo de padronizar a classificação de grãos justa e imparcial. O classificador legal ele já está há 3 safras rodando. A safra passada nós tivemos quase 2.000 laudos e fazemos a arbitragem das classificações de soja e milho quando nós somos solicitados pelo produtor, quando há uma divergência entre o produtor e o comprador de grãos. Então esse projeto veio para fazer essa aferição, essa arbitragem entre as classificações, para que não haja dúvida e que o produtor não esteja em desvantagem em relação às classificações. Hoje nós estamos com 6 técnicos, todos com o Renazem e distribuído pelas áreas produtoras do estado. Então a gente consegue atender toda a demanda de arbitragem de classificação de grãos.
Nesta safra, os produtores rurais contaram com uma novidade na gestão de suas lavouras, relatórios climáticos e alertas fitossanitárias por meio do Aproclima. O projeto Aproclima constitui uma rede de estações meteorológicas abrangendo todo o estado do Mato Grosso, visando as áreas produtoras de soja e milho do estado. Então, com esse projeto, nós conseguimos desenvolver aplicativos e tudo mais para que o produtor consiga acessar esses dados de clima. Então, esse é o embrião, a gente está começando esse trabalho de informação, então a gente está no plano beta dele, ele já tem uma cara e a gente está fazendo os primeiros testes para soltar esse programa para todos os nossos associados. E um segundo ponto, e também muito importante desse programa, é o banco de dados meteorológicos que ele vai gerar. Então nós vamos ter uma série histórica do nosso estado para futuros intervenções, seguro rural, zoneamento climático e de variedades. Então tudo isso vai ser útil, esses dados que nós estamos gerando. De Cuiabá, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. O mês de junho é marcado pela retomada das câmaras setoriais da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. As câmaras são fóruns de discussão que reúnem representantes de entidades públicas e privadas de determinada cadeia produtiva do agronegócio. Os detalhes você vai conferir agora com a repórter Viviane Lara. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural anunciou na última quarta-feira que irá reativar diversas câmaras setoriais e temáticas ainda este ano. O calendário já foi elaborado e prevê 14 reuniões em junho e julho, envolvendo diferentes setores da agropecuária gaúcha. A ideia é potencializar a atuação dos fóruns para ouvir os setores, receber subsídios e conhecer a fundo os gargalos, para que os encaminhamentos e as sugestões auxiliem na tomada de decisões na Secretaria da Agricultura. Algumas câmaras estiveram desativadas por vários anos, como soja e tabaco. Outras, como milho, leite, aves, suínos e bovinos de corte, não se reuniam desde 2017. O processo de criação de uma Câmara considera, além da demanda setorial, a importância socioeconômica do setor. A Secretaria coordena 23 câmaras setoriais e 2 temáticas. 67998631001. Você já ouviu muitas vezes esse telefone aqui na nossa programação, né? Pois esse é o telefone, é o WhatsApp de comunicação que você tem aqui em tempo real, online, aqui com a produção do Bom Dia Produtor. É por esse telefone que você pode desde mandar aqui um simples abraço pra gente, um bom dia e tal, até as suas dúvidas e sugestões de matérias que você gostaria de ver aqui no programa. E nós temos recebido, graças a Deus, de muitos telespectadores através do WhatsApp, vários questionamentos sobre vários problemas. Um deles nos chamou a atenção. Muitos produtores entraram em contato com a gente, registrando aí que tem encontrado problemas nos cavalos, principalmente em relação a inchaço nas patas dos equinos. E claro, como além de levar informação, nosso objetivo é atender nossos telespectadores, pedimos para que a repórter Rosa Cabral buscar resposta para essas dúvidas. E ela conversou com o médico veterinário Paulo Zandavalli sobre as dúvidas encaminhadas. E para você que encaminhou a sua questão, ouça a resposta do especialista. Nossa visita é ao Aras AS, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem nos recebe para um bate-papo é o médico veterinário Paulo Zandavalli. Ele é especialista em clínica cirúrgica em equinos. Começamos a conversa sobre patas inchadas, um dos principais questionamentos dos telespectadores. Para a gente que é do campo, é realmente uma tristeza ver um cavalo, às vezes, do teu filho, da tua esposa, ou mesmo um cavalo de campo, da fazenda, claudicando. É muito triste, a gente entende isso. Mas realmente, o melhor conselho que eu posso dar, e o conselho assim mais barato, de maior custo-benefício, realmente é chamar um técnico para que a gente entenda o que está acontecendo. Esses problemas relacionados a inchaços de membros locomotores, eles são muito amplos. Eles podem ser desde um problema de ordem mecânica, por trabalho,
como problemas relacionados aos aprumos, como problemas traumáticos e como outros problemas de ordem circulatória, por exemplo, presença de parasitas no sistema circulatório equino e que acaba dando um inchaço nos membros locomotores. Então, vamos falar que é um baralho de muitas cartas. Né? Não uma carta só. O técnico precisa ir até a propriedade, olhar, ver o que está acontecendo, para daí sugerir um tratamento, certo? E essa é a melhor atitude que nós temos com relação a esses problemas. Um outro assunto, coice entre a perna e o testículo do animal. O doutor diz que é uma região bem delicada por concentrar muita inserção muscular. Tem muita inervação e tem muitos vasos sanguíneos, né? Então você pode ter um problema de ordem reprodutiva, ou seja, você pode ter um processo de início circulatório e algum tempo depois um processo que evolua a um processo bacteriano, um processo infeccioso, tanto da ordem reprodutiva quanto da ordem mecânica do membro, estrutural do membro, que é a perna. E a gente tem bem nessa região também, bem próximo a essa região, nós temos a rótula, né? Que é a articulação fêmuro-tibiorotuliana, que é uma articulação muito complicada de se trabalhar. Por quê? Porque tem uma série de ligamentos. Nós temos a rótula, que é uma estrutura que ela tem mobilidade nessa articulação, e ela produz muita claudicação. Quando você tem essa articulação comprometida, acometida de algum processo traumático, você tem muita claudicação mesmo. Então, nesse caso, o ideal, sim, faça-se uso de algumas pomadas anti-inflamatórias, antiflogísticas, possa-se fazer também o uso de anti-inflamatórios, mas no máximo 3, 4 dias, se esse membro não voltar ao normal, torno a falar, tem que levar um técnico até a propriedade, porque você pode ter, no futuro, um problema de ordem reprodutiva e levar o seu garanhão a um quadro de infertilidade em um ou ambos os testículos. E você também pode ter um problema que relaciona a ordem reprodutiva ao quadro claudicatório, porque um cavalo que tem dor na perna, ele não faz a cobertura. Então nós estamos falando de um garanhão. E isso é muito importante que se leve em consideração, porque o cavalo tem que estar com o sistema locomotor em dia para poder reproduzir, e não só o sistema reprodutivo. E aí nós temos uma outra questão aqui, doutor, que é com relação a um potro, né, que ele está inchado após a castração. O que o senhor dá de dica aí para esse telespectador? Então, esse é um problema muito comum, pós-cirúrgico, principalmente em animais que são feitas cirurgias no campo, pelo pessoal de campo. Isso normalmente está relacionado à funiculite de cordão, ou um processo infeccioso no cordão, um abscesso no tecido subcutâneo, na região escrotal, onde foi feita a incisão, onde foi feita a cirurgia e retirada dos testículos. É muito importante, nesse caso, que se veja o seguinte: esse inchaço da barriga, ele está relacionado ao aumento de volume da região escrotal e a região de prepúcio. Tá? Porque nesses casos, normalmente, essa região está bem inchada, está bem aumentada de volume. E a origem desses quadros são origens infecciosas e não tanto origens inflamatórias. Então tem que tomar cuidado com isso, por 2 motivos. Primeiro, isso aí também gera um quadro de claudicação no cavalo, dor nas pernas ao caminhar, o cavalo se movimenta com muita dificuldade. Mas tem uma coisa, esse abscesso, pela região escrotal, ela tem uma inter-relação com a região abdominal, através do anel inguinal, interno e externo. Você também pode ter uma infecção ascendente, e essa infecção ascendente levar a um quadro de peritonite, e você acaba perdendo o seu animal. Tá? Então é muito, muito importante nesse caso que se entre com antibióticos, porque provavelmente existe a relação com o abscesso. Tá? Então se entre com antibióticos, antibiótico de amplo espectro, você faça a aplicação de antibióticos, e nesse caso também eu aconselho que a pessoa fique aí no máximo 5 dias com tratamento de antibióticos, um pouco de água quente no local, e para que, se tiver alguma infecção, ela, como a gente costuma falar, venha a furo, ou seja, forme uma fístula, e esse cavalo venha a ficar bem. Caso contrário,
tem que abrir o local, tem que abrir onde foi feita a cirurgia e tirar esse pus todo que está lá dentro localizado. Tá certo, doutor. A gente agradece a participação do senhor aqui, esclarecendo essas dúvidas, não é? E qualquer coisa, pode mandar aí sua mensagem, que a gente corre atrás do doutor. Ele tem uma vida muito ocupada, viu? Porque ele acabou de chegar de Minas Gerais, uma vez por mês vai para os Estados Unidos. Aliás, que tipo de trabalho o senhor faz lá nos Estados Unidos, doutor? Nós trabalhamos muito nos Estados Unidos com terapia celular. A gente trabalha bastante lá. E, enfim, e é uma vastidão de serviços via seguradoras e outras coisas. É um país muito interessante, onde a gente aprende bastante. Tá vendo, gente? Então, todas as dicas que ele deu realmente são muito importantes e está aí, portanto, né, um profissional renomado e que vale a pena, sim, ouvir todas essas dicas, ok? Um abraço para vocês. Rosa Cabral para o Canal do Boi.